Todos encontraram? Repita comigo assim: crer, permanecer e perseverar. Josué 14 diz assim: isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrebaldes para seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor teu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade nesta noite. Que não seja eu a falar, mas que seja o teu Santo Espírito. E que a tua palavra, ao penetrar em nossos corações, ela possa produzir frutos de arrependimento. Que a tua palavra ela possa mudar o nosso interior, para que nós possamos viver as tuas promessas, para que nós possamos contemplar a glória do Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja hoje se encontra em Josué, capítulo 14. O tema desta mensagem é crer, permanecer e perseverar. O Senhor tem me chamado e tem te chamado a nós crermos em sua palavra, permanecermos na sua palavra e a perseverarmos na sua palavra. Porque nós vimos aqui um relato de um homem chamado Calebe. Josué capítulo 14 relata a história de Calebe. Calebe foi um homem que ele creu nas promessas do Eterno para a vida dele. Ele foi um homem que permaneceu nessa promessa, ele perseverou nessa promessa e ele viu com
promessa na vida dele. E assim é na minha e na sua vida. Nós temos uma palavra do Eterno sobre nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, nós temos os princípios bíblicos. O Senhor falou algo com você, eu creio, até o dia de hoje. Deus tem falado no nosso coração, mas se eu e você não nos posicionarmos, não crermos nas promessas, não permanecermos nessa palavra, nós não veremos a glória do Senhor. Obrigado. Então eu e você precisamos primeiramente crer. Para que a promessa de Deus se cumpra na minha e na sua vida, o primeiro passo é crer. Você precisa crer naquilo que Deus te falou. Você precisa crer na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Porque, como eu disse aqui, eu sei que eu tenho essa convicção, a certeza de que Deus já falou algo a seu respeito. Talvez ano passado, talvez hoje pela manhã, semana passada, Deus te deu uma palavra. Mas para que essa palavra ela se cumpra, nós precisamos permanecer nela. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Caleb, ele foi um homem que ele precisou esperar 45 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Nós olhamos para os dias atuais e nós vemos pessoas que querem uma resposta de Deus para ontem. Pessoas que começam ali um propósito, querem determinar tempo para Deus agir, querem ver o milagre do Senhor acontecendo instantaneamente. Deus pode fazer sim, mas Ele tem o tempo dele de agir. O tempo de Deus não é o meu tempo, o tempo de Deus não é o seu tempo. E como igreja, nós precisamos entender que a promessa, ela vai se cumprir no tempo certo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Pode ser como Caleb, que precisou esperar 45 anos. Pode ser que eu e você precisamos esperar 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou apenas 5 dias, 10 dias. Mas eu e você precisamos crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, se nós não crermos na palavra, nós não veremos a glória de Deus. E uma pergunta para nós refletirmos. Como que nós temos reagido diante das promessas de Deus? Como que eu e você temos nos portado diante da palavra que Deus tem nos dado? Como que nós temos nos posicionado? Caleb, ele foi um homem que nos ensina sobre perseverança. Caleb, ele perseverou na palavra de Deus. Deus havia dado uma palavra para ele, que daria uma terra para ele, mas ele precisaria lutar. Ele precisaria passar pelo deserto, ele precisaria passar pelo vale, ele precisaria passar pelas dificuldades da vida. E é assim na minha e na sua vida. Quando Deus te dá uma palavra, você precisa entender que o deserto virá. Quando Deus te dá uma palavra, você precisa entender que as dificuldades vão aumentar. As lutas vão intensificar, porque é no meio da luta que Deus forja o nosso caráter. É no meio do deserto que Deus nos prepara para entrarmos na terra prometida. É no meio do deserto que Deus prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para que nós venhamos receber a promessa que Ele nos fez. Porque Deus não entrega uma bênção para alguém que não está preparado. Deus não entrega uma promessa para alguém que ainda não está preparado. É necessário passar pelo tempo, é necessário passar pelo processo para receber a promessa. Caleb nos ensina a termos perseverança. Ele precisou esperar 45 anos. Lá no versículo 6 diz: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. O que eu e você precisamos aprender com essa palavra? Que nós não podemos nos esquecer da palavra que Deus nos deu. Não se esqueça da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. O tempo havia passado por lutas, por desafios, mas Caleb guardou a palavra de Deus no seu coração. E é isso que eu e você, como igreja, precisamos fazer. Guardar a palavra de Deus no nosso coração, ainda que nós estejamos enfrentando dificuldade,
Ainda que no momento nós estejamos passando por um momento difícil, eu e você precisamos olhar para o alto, olhar para o céu e lembrar que nós temos uma promessa da parte de Deus. E lembrar que Deus liberou uma palavra sobre a nossa vida e que ela vai se cumprir para a glória dele. E lembrar que ela vai se cumprir no tempo dele, não é no meu tempo. Porque a situação momentânea que nós estamos vivendo hoje não define quem Deus é na nossa vida. A situação momentânea que nós estamos vivendo hoje não impede o cumprimento da promessa. Para que a promessa de Deus se cumpra na minha e na sua vida, o que eu e você precisamos fazer é crer e obedecer. Se você está crendo na palavra, se você está obedecendo a palavra, mais dia ou menos dia vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Mas eu preciso crer, eu preciso obedecer, eu preciso permanecer e eu preciso perseverar. E permanecer na caminhada não é uma tarefa fácil, porque Satanás todos os dias ele vai te oferecer pratos. Satanás todos os dias ele vai te oferecer situações para te tirar da caminhada, para te tirar do propósito, para te tirar do foco. Mas eu e você precisamos nos manter firmados na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Foi isso que Caleb fez. O tempo havia passado. E às vezes, nós temos que ser sinceros. Muitas das vezes, nós nos esquecemos da palavra que Deus nos deu. A luta vem, a dificuldade vem, talvez venha um desemprego, uma enfermidade. E às vezes, nós nos esquecemos daquilo que Deus falou. Mas eu e você precisamos permanecer fiéis à palavra que Deus nos deu. Mesmo que a situação que nós estejamos enfrentando hoje seja uma situação difícil, eu preciso continuar crendo, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por minha causa ele se levantará. Jó foi assim. Jó ele estava passando por luta, Jó havia perdido tudo, mas ele permaneceu na palavra de Deus. Ele continuou crendo, ele continuou fiel ao Senhor, não por aquilo que o Senhor podia fazer, mas por quem Deus era na vida dele. Então eu e você precisamos aprender a perseverar. Eu não sei por quanto tempo você já está esperando. Talvez você recebeu uma palavra de Deus, uma promessa de Deus e ainda não se cumpriu. Mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, persevere um pouco mais. Continue caminhando, continue perseverando, continue crendo nas promessas do Eterno, porque no tempo de Deus vai se cumprir. No tempo certo do Senhor, elas vão se cumprir. Caleb nos ensina a enfrentarmos dificuldades, porque havia dificuldade na terra. A terra a qual Caleb pediu era uma terra onde havia gigantes. Ele ia entrar para tomar posse da terra que Deus havia dado para ele, mas era uma terra onde havia gigantes. Era uma terra onde havia dificuldades. Eu quero dizer para você que a promessa que Deus tem para a sua vida, você vai precisar enfrentar gigantes. Você vai precisar enfrentar dificuldades para alcançar a promessa. Porque a caminhada com Deus, uma vida de fé, é uma vida de luta. Nós precisamos lutar todos os dias para que nós venhamos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Havia gigantes na terra, então Caleb precisou de coragem. Um homem e uma mulher de Deus precisam ter coragem para enfrentar o dia mau. Coragem para enfrentar as dificuldades da vida, porque as dificuldades vêm. As lutas vêm, a enfermidade vem, a situação financeira talvez fica difícil, fica apertada, mas é Deus te mostrando que é Ele que está no controle. É Deus te mostrando que é Ele que te guarda, é Ele que te sustenta, é Ele que provê na sua vida. Aleluia. Então eu e você como igreja precisamos entender que não é porque eu sou servo de Deus, não é porque eu estou na igreja que a luta não vai me alcançar, porque a luta vai vir, mas eu preciso crer. Eu preciso permanecer e eu preciso perseverar na palavra de Deus. O tempo não impede o cumprimento da promessa. Repita comigo: o tempo não impede o cumprimento da promessa. Lá no versículo número 10, se você quiser me acompanhar, Josué 14, verso 10, a Bíblia diz assim: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tem
E ainda hoje sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Então nós vimos aqui nesse relato bíblico que o tempo não impede o cumprimento da promessa. 45 anos haviam se passado desde que Caleb havia recebido uma palavra de Deus. E aos 85 anos de vida a promessa se cumpriu na vida dele. Ele estava no deserto quando ele recebeu a promessa. Ele estava caminhando com seus irmãos no deserto, ele precisou passar pelo deserto, ele precisou avançar nas terras, cada tribo foi se alojando, foi tomando posse da sua terra, e ele foi um dos que ficou por último, porque ele era um dos líderes, junto com Josué. Dos maiores de 20 anos, Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida, porque os outros não creram. Os outros, por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de fé, por causa da murmuração, não entraram na terra prometida. Mas Josué e Caleb, eles perseveraram em seguir ao Senhor. E eles entraram na terra prometida, eles viram a promessa se concretizar na vida dele. Então eu e você precisamos entender que o tempo não impede o cumprimento da promessa. A nossa situação financeira não impede o cumprimento da promessa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. A Bíblia é quem diz, não sou eu que estou liberando essas palavras, é o que está escrito na Bíblia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então não somos nós quem fazemos. O que eu e você precisamos fazer é crer, permanecer e perseverar. E permanecer na fé não é uma tarefa fácil, porque todos os dias as lutas vão vir, a dificuldade vai vir. Vai ter momento da sua caminhada que você vai pensar em desistir. Vai ter momento da sua caminhada que você vai pensar em parar, que você vai olhar para a vida talvez do próximo, vai olhar para o vizinho da direita, o vizinho da esquerda e vai ver que Deus está fazendo lá e não está fazendo na sua vida. Vai ter momento que talvez você vai pensar em questionar ao Senhor. Mas eu e você precisamos permanecer na caminhada. Entender que Deus ele faz a obra no tempo certo e a obra de Deus ela é completa. Que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Se ainda não aconteceu, se ainda não se cumpriu, é porque nós ainda não estamos preparados. E algo maior que nós precisamos ter no nosso coração, que a maior e melhor promessa que Deus nos fez é a vida eterna em Cristo Jesus. As coisas dessa terra, elas são passageiras. As coisas da terra vão passar, mas aquilo que Deus nos prometeu, a maior promessa é a vida eterna. 1 João 2,25. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus é a melhor e maior promessa que nós já recebemos. Se você está salvo em Cristo Jesus, as outras coisas são consequências. Se acontecer, bem. Se não acontecer, amém. O que eu quero é estar com o Senhor na glória. Amém? O que eu quero é poder olhar nos olhos do Mestre. O que eu quero é poder estar com Ele, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. É isso que nos move, é isso que nos mantém de pé todos os dias. É saber que nosso nome está escrito no livro da vida. Não são as coisas dessa terra, não são as coisas naturais, são as coisas espirituais. Porque nós nos movemos pela palavra de Deus. Nós nos movemos por aquilo que Deus já liberou sobre nós. Nós não nos movemos por aquilo que Ele faz. Nós nos movemos por quem Ele é. Nós nos movemos porque Deus é poderoso. Nós nos movemos porque Ele enviou Seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. E é por isso que eu e você estamos de pé. Então o tempo, ele não impede o cumprimento da promessa. Devido à perseverança de Caleb, Deus o manteve fisicamente forte e corajoso até a idade dos 85 anos. Verso 10 e verso 11 que nós lemos aqui. Então nós vimos o cuidado de Deus na vida de Caleb. E esse cuidado de Deus é para conosco também. Deus manteve Caleb fisicamente forte e corajoso. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia diz que Ele renova as nossas forças. Ele restaura o nosso vigor. Ele dá ânimo para aquele que está cansado. Ele restaura a nossa força. Ele nos renova a cada manhã. A cada dia o Senhor nos renova e nos restaura para a glória dEle.
Quando você decide permanecer firme na palavra do Eterno, Deus ele traz força para a sua vida. Quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte. Aleluia. Quando a dificuldade vem sobre a sua vida, quando a enfermidade vem sobre você e você não vê saída, você não vê um resultado, você precisa olhar para a palavra. Você precisa olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus, e entender que Ele está no controle de tudo. Ele é que nos dá força, Ele é que nos mantém de pé. Ele é quem vai nos fazer permanecer fiéis até o fim. É através dele que nós nos movemos. E nós vemos isso tão claramente na vida de Caleb. Porque se não fosse Deus na vida de Caleb, ele não permaneceria. Mas também foi uma decisão. A vida cristã é uma decisão. Caleb, ele decidiu permanecer no Senhor. Caleb, ele poderia ter desistido no meio do caminho. Caleb foi um dos espias que foi olhar a terra prometida. Havia gigantes na terra prometida, sim, mas Caleb decidiu olhar para as coisas boas que tinha na terra. Então isso nos ensina que nós não podemos olhar para a dificuldade, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para o Evangelho, olhar para os princípios bíblicos e entender que Deus é maior do que as situações que nos acontecem. Nós temos que aprender a olhar para o lado bom da vida. Nós temos que aprender a olhar para a promessa do Senhor e entender que no tempo dele ela vai se cumprir. Caleb poderia ter desistido. Caleb poderia ter acompanhado a multidão. Porque havia uma turma, havia 10 espias que pensaram o contrário. Haviam ali espias que diziam que a terra tinha gigantes, que não tinha como alcançar, que eles eram pequenos demais. Espias que estavam ali para desanimar o povo. Mas Caleb, ele foi alguém que continuou, alguém que permaneceu, alguém que creu na palavra, alguém que sabia que se Deus falou que a terra ia ser deles, a terra ia ser deles. Aleluia. Independente da quantidade, independente de quantas pessoas iriam, ele sabia que Deus era poderoso para fazer. Ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Ele já havia feito na vida de Moisés, ele já havia feito na vida de Josué, e ele era poderoso para fazer na vida dele. E eu e você precisamos olhar para a palavra e entender que se Deus fez na vida desses homens e dessas mulheres, Ele vai fazer na nossa vida também. Mas eu preciso crer, eu preciso permanecer e eu preciso perseverar. A perseverança vem quando as suas forças acabam. Quando as suas forças acabam, você precisa perseverar um pouco mais, olhar para a palavra, mesmo que você esteja chorando. A Bíblia diz que aqueles que se semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aqueles que vão ali andando pelo caminho, chorando ali, mas eles estão semeando. Continue semeando, continue caminhando, continue perseverando, continue liberando palavras do reino, continue pregando o Evangelho, porque no tempo certo de Deus a conversão virá. É o Espírito Santo quem faz, não somos nós, mas nós precisamos pregar, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ser fiéis mesmo em meio ao deserto. Nós aprendemos com essa palavra que nós precisamos ser fiéis mesmo em meio ao deserto. Caleb foi alguém que permaneceu fiel à promessa de Deus, mesmo passando pelo deserto. Porque no deserto Deus estava cuidando do povo. Porque no deserto Deus estava sustentando o povo. E no deserto Deus cuida de nós. Na dificuldade Deus cuida de nós. E nós precisamos ser fiel mesmo em meio ao deserto. Mesmo no momento da sua vida que talvez seja um momento mais difícil, seja um momento desafiador, permaneça fiel, mesmo que ninguém esteja te vendo, mesmo que seus pastores não estejam te vendo, mesmo que algum irmão da igreja não está te vendo, permaneça fiel à palavra, porque Deus está te vendo. E quando você permanece fiel ao Senhor, Deus traz honra sobre a sua vida. Quando você permanece fiel ao Senhor, Deus cuida de você, Deus sustenta você. Então nós precisamos permanecer fiel. Precisamos crer nas promessas do Senhor. Nós não podemos ser incrédulos. Quando nós não cremos, nós não vimos a glória de Deus. Só vê a glória de Deus aquele que crê. Só vê o sobrenatural de Deus aquele que crê. Só vê os milagres do Eterno aquele que crê. Nós precisamos crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se você não crê, não tem como.
Se eu não crer na palavra do Senhor, Ele não vai fazer na minha vida. Ele é poderoso para fazer, sim, mas eu preciso crer. Eu preciso acreditar na palavra, eu preciso permanecer, ter fé. É você olhar para a sua direita, para a esquerda, e não está vendo ali uma solução, não está vendo um resultado, mas você crê que o Senhor está no controle. Você sabe que Deus, Ele faz por você. Após receber sua promessa, Caleb ainda teve que lutar para tomar posse dela. Lá no versículo 12. E diz assim: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e as grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Então, além de esperar para que a promessa se cumprisse, quando ela se cumpriu, ele teve que lutar. Não foi algo instantâneo, não foi algo que aconteceu ali, de mão beijada, não foi algo ali simples. Caleb, ele teve que esperar, e no cumprimento da promessa, ele ainda teve que lutar contra os gigantes. Ele teve que expulsar os gigantes da terra, mas uma certeza ele tinha: o Senhor será comigo. Aleluia. Ele tinha essa certeza de que o Senhor era com ele, e essa certeza é que eu e você, como igreja, precisamos ter. O Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos que ter esse entendimento que o Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele nos ajuda a vencer o pecado, Ele nos ajuda a vencer a carne, Ele nos ajuda a vencer os desafios do dia a dia, porque Ele é Deus. Então nós precisamos ter essa certeza de que o Senhor, Ele lutará por nós, de que o Senhor, Ele está conosco, que é Ele que vai nos ajudar para que nós venhamos alcançar a nossa promessa. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, mas eu sei, eu tenho a convicção de que Ele está com você. Ele está cuidando da tua história, Ele está te sustentando no meio do vale, Ele está te sustentando no meio do deserto, mas você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso, você precisa ter a convicção de que Deus está com você, porque Caleb, ele tinha essa certeza. Ele diz: porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor o disse. Então ele não foi na força dele, ele não foi do jeito dele, ele foi na força do Senhor, porque ele sabia que o Senhor lutaria por ele, porque ele sabia que o Senhor entregaria aquela terra para ele. Nossa maior e melhor promessa é a vida eterna em Cristo Jesus. 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então não são as coisas materiais, não são as coisas aqui da terra. Você pode conquistar aqui na terra, sim, desde que essas coisas não tenham o seu coração. Porque primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós podemos sim ter as coisas aqui dessa terra, desde que seja lícito, desde que seja de acordo com a vontade de Deus. Mas a nossa maior e melhor promessa é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa maior e melhor promessa. Não é um carro do ano, não é uma casa, não são dinheiro, não são as riquezas da terra, mas são riquezas celestiais. Aquilo que o inimigo não pode nos roubar. Mas para isso, eu e você precisamos crer, permanecer e perseverar. O convite de Deus para nós hoje é: creia, permaneça e persevere. Porque no tempo certo, Deus irá fazer na sua vida. Eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus, fechar os teus olhos. Eu te convido nesta noite a refletir sobre esta palavra.